Como é a vida após o desencarne? Meus amados, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Há alguns dias, nossa irmã Inácia falou-lhe sobre o que acontece conosco na hora de nosso desencarne. Mas e daí em diante? O que acontece? Hoje vamos complementar este assunto. Algumas religiões ensinam que depois que desencarnarmos, o nosso espírito vai descansar em algum lugar, que não se sabe ao certo onde, e que ali ele fica aguardando o dia em que Jesus virá para julgar todas as pessoas. Outras religiões dizem ainda que quando morremos vamos para o céu ou vamos para o inferno, ou então para uma região intermediária que se chama purgatório. Vamos refletir com bastante atenção sobre essas crenças. Se ao morrer tivermos que ficar aguardando para sermos julgados, sem fazer absolutamente nada, apenas descansando, isso seria muito infantil da parte de Deus, sem propósito algum, como se a nossa vida não tivesse nenhum objetivo espiritual. Pois o que ganharíamos se a nossa vida fosse apenas nascer, viver, morrer e sermos julgados? E o mais inacreditável, digo inacreditável, porque sei que Deus, sendo a inteligência máxima do universo, não teria esta falta de criatividade. É que as pessoas adeptas de tais religiões acreditam que após este suposto julgamento, os que forem perdoados irão ter o privilégio de estar no céu, diante do trono de Deus, cantando e orando para Ele o tempo todo por toda a eternidade. É difícil crer que o objetivo de Deus ao nos criar seja para este fim. Se este é o intuito de Deus, nossos esforços até aqui são em vão. Mas o que será feito daqueles que serão julgados culpados dos seus pecados? Essas religiões ensinam que estes ficarão eternamente ardendo nas chamas eternas, ou no inferno. Mas vamos prestar atenção em um detalhe essencial. Todos nós sabemos que Deus é criador de todas as coisas, não é? Então, se Ele criou todas as coisas, concluímos que Ele criou também este inferno que tanto eles falam. Mas me respondam, se Deus tem por nós um amor de Pai, como Jesus disse, e está sempre disposto a nos perdoar, como também Jesus ensinou, como pode um pai criar um lugar com a finalidade de deixar seus próprios filhos ardendo em fogo pela eternidade afora? Há que se pensar, não é, meus filhos? Bem, na verdade, a vida depois do desencarne não tem segredos. No mundo espiritual, exatamente como Jesus afirmou, existem muitos lugares, e nós vamos para um deles depois da morte de nosso corpo físico. E o que vai determinar para onde iremos são nossos pensamentos e atitudes. Não quero aqui lhes falar do umbral, lugar execrado da luz, onde o tempo é réu do eterno, mas dependendo de nossas atitudes e pensamentos, é para lá que vamos, em primeira instância. Quero lhes falar, sim, sobre as cidades celestiais e as colônias espirituais, para onde, depois de nosso desencarne, poderemos nos preparar para uma nova oportunidade de encarnação. É nesse lugar que nos recuperamos do que sofremos no nosso desencarne, que geralmente é causado por doença, acidente, etc. É também onde poderemos reencontrar nossos entes queridos. Quando lá chegamos, ficamos numa espécie de hospital até estarmos completamente livres das dores que levamos conosco, pois o espírito leva consigo todas as sensações da causa de seu desencarne. Alguns ficam ali apenas alguns dias, outros podem ficar por anos. Depois disso, estando completamente recuperados, poderemos voltar à vida que tínhamos antes de estarmos encarnados nesta terra. São nesses lugares também que nos preparamos para uma nova encarnação. Para isso trabalhamos, sempre em prol do benefício dos outros. Estudamos e colocamos a nossa vida em ordem novamente. Além disso, quando estamos no mundo espiritual, nessas cidades ou colônias, dependendo de nosso merecimento,
podemos entrar em contato com as pessoas que amamos e que ficaram aqui. Podemos inclusive ver e sentir as suas orações. Falando nisso, meus amados, me lembrei de uma coisa importante que nos faz sofrer quando desencarnamos: a tristeza dos que ficaram. Não é errado as pessoas chorarem quando o ente querido parte, mas o errado e que nos faz sofrer é o lamento por termos desencarnado, demonstrado por palavras como: "Ah, por que eu não morri junto com ele?" Ou então: "Por que você foi me deixar agora, fulano?" Ou ainda: "Por que Deus foi tão injusto comigo tirando ele de mim?" E assim por diante. Meus amados, quem desencarna está livre e voltou ao seu verdadeiro lar. Então não cabem assim lamentações, cabe apenas a saudade, pois ao final todos um dia se encontrarão. Voltando ao assunto. Alguns de vocês devem estar pensando: mas a nossa vida espiritual é igual a esta que temos aqui? Sim, é praticamente igual, com a diferença que quando estamos do outro lado, podemos enxergar as nossas vidas da forma como elas realmente são, pois voltamos a lembrar de nosso passado, de todas as coisas que fizemos ou deixamos de fazer, das alegrias e tristezas que causamos, do amor que demos e daquele que deixamos de dar. Essas lembranças, meus irmãos, é que fazem com que tenhamos a necessidade de reencarnar, pois é só assim que podemos aprender, como em uma escola, o verdadeiro sentido da vida. É nesse momento, meus filhos, quando estamos na vida espiritual, é que nos damos conta de que nada somos e de que nada fazemos sem a ajuda e a permissão de nosso Mestre Jesus. Diferentemente do que ensinam as religiões, sabemos que o objetivo de Deus para conosco é nosso progresso espiritual, porque Jesus um dia nos disse: "Sejam perfeitos como perfeito é Deus." E as encarnações são as oportunidades que Deus nos dá para progredirmos espiritualmente. Mas mesmo diante de tantas evidências, infelizmente algumas pessoas não acreditam na sobrevivência do espírito depois da morte do corpo físico. Usam até uma pergunta para tentar convencer outras pessoas dessas suas convicções. Por que a pessoa que morreu não volta para contar o que tem do outro lado? Aí eu respondo: é exatamente o que eu estou fazendo. Eu sou um espírito que já esteve nesta terra por inúmeras vezes. Hoje, com a graça de Deus, posso estar aqui para contar-lhes os fatos. Assim, meus irmãos, vemos que não vivemos nesta terra à toa. Temos esse objetivo, que é o mais lógico diante da inteligência de Deus. Por isso, meus amados, tenham a atenção redobrada enquanto estão na vida terrena, porque a maneira como se vive é que vai determinar o caminho para onde deverão ir, e para este lugar vocês nada levarão, a não ser o que fizerem de bom ou de ruim. Então, façam o máximo que puderem, amem a Deus sobre todas as coisas e amem ao seu próximo como a si mesmo. Não lhe faça aquilo que não gostariam que fizesse a vocês, pois Deus é justo. Ele pode lhes perdoar, e com toda certeza irá perdoar, mas com as consequências de seus atos vocês terão que arcar. Senão, não haveria justiça da parte de Deus. Para lhes ajudar, relembrem o que Paulo disse: o amor ao próximo, a caridade, é fundamental em nossa vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículos do 1 ao 13. Ajudar o seu próximo de coração será a passagem para um mundo melhor após o desencarne. Se vocês ainda não conseguem sentir amor pelo seu próximo, orem a Deus para que Ele os ajude a mudar. Agradeço a Jesus por esta importante oportunidade de lhes falar sobre isso. Fiquem com a paz de Jesus em seus corações. Até breve. Espírito Veneranda, Piracicaba, São Paulo, 25 de novembro de 2015.